Boa noite, meu nome é Patrícia Andrade. Eu estou aqui para contar um testemunho de um milagre que aconteceu na minha vida, porque eu prometi para Deus que eu fazeria um culto de ação de graça e eu fiz, graças a Deus, esse culto. E também que eu contaria para o máximo de pessoas que eu pudesse o que Ele fez na minha vida, e assim como Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida também, porque eu não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que você. E eu queria deixar uma passagem aqui em Eclesiastes 3:1, que diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir. Vou deixar só até aqui para vocês e no final do vídeo vocês vão entender por que eu deixei esse versículo. Queria dizer esse testemunho principalmente para as mulheres que têm dificuldade para engravidar, que não conseguem engravidar. Sei que é muito frustrante, é muito ruim, é uma coisa muito triste, porque eu já passei por isso. Eu demorei 11 anos para engravidar. E no começo do meu relacionamento com meu esposo, eu não usava preservativo, não tomava anticoncepcional e eu não conseguia engravidar. Então eu fui no médico e descobri que eu tinha micropolicista nos 2 ovários. E eu fiquei muito triste com isso. Eu comecei a ver relatos na internet, comecei a perguntar às pessoas. Muitos diziam que não tinha cura, que era impossível, outros diziam que tinha tratamento. E eu fui no médico, no ginecologista, em outro ginecologista, e ele falou que me passou de ano 35 durante 6 meses. Eu tomei, uma colega minha também tomou, e ela conseguiu engravidar, e eu não. Só que infelizmente ela veio a perder o primeiro bebê. E eu não consegui engravidar. E quando eu fui no médico de novo, para saber se o micropolicista tinha saído ou não, eu descobri que eu estava com mioma. Então eu fiquei muito triste, vim chorando para casa e falei assim, não é possível que Deus fez isso comigo, não creio que Deus fez isso comigo, porque Deus ele é um pai bom e diz na palavra dele que qual é o pai que o filho te pedindo pão, ele lhe dará pedra. Então Deus não iria fazer isso comigo. E porque eu estava pedindo, ele sabia que era meu sonho ser mãe, né? Então eu falei para mim mesmo que eu acreditava que se eu tivesse que tirar esse mioma de dentro de mim, na mesa de cirurgia, que não ia sair mioma, mas que ia sair uma criança, porque Deus é Deus. Mas eu mesmo assim eu fui na igreja e lá foi revelado que Deus estava curando muitas mulheres com micropolicista, com mioma, com câncer no colo do útero. E eu falei, Senhor, se isso for para mim, desde já eu te agradeço. E deixei para lá, não fui mais no médico, não fui mais no médico durante um tempo. E eu falei assim, Senhor, por favor, me dá um filho, me dá um emprego, porque eu estou muito triste, muito frustrada, muito deprimida. E Deus me abençoou com um emprego de costureira. Eu fiquei trabalhando 5 anos lá. E lá tinha um plano de saúde na Unimed. E eu comecei a pesquisar o porquê que eu não conseguia engravidar. E quando eu fui bater uma outra, a doutora perguntou por que eu disse, né? Ela falou assim, olha, você não tem micropolicista, você não tem mioma, você não tem nada, teu útero é limpo, você não tem nada. E eu comecei a fazer pesquisa, por que eu não consegui engravidar, fiz vários exames, dei vários tratamentos. Nem cheguei a fazer tratamento, né? Cheguei a fazer vários exames para saber o porquê que eu não conseguia. Fiz biópsia do ovário, fui para Niterói, fiz um exame de R$ 600 pelo plano de saúde, que foi muito dolorido. O nome dele é microsalpingografia. Ele é muito dolorido, sangrou muito, eu fiquei muito fraca. Cheguei a quase desmaiar, senti muita dor, mas não me arrependi de fazer esse exame, porque na palavra de Deus diz, né, que a gente tem que fazer a nossa parte. Porque Deus ele só faz o impossível, o possível a gente que tem que fazer. E quando passa a ser impossível, aí que ele entra no negócio.
E eu fiz esse exame, não me arrependi, mas não deu nada no exame, nem no exame que eu fazia não dava nada. Até que o médico pediu um exame do meu esposo. E lá deu, que no espermograma dele deu, que ele tinha dificuldade para poder me engravidar. Os negócios dele, né, era fraco, outros andavam em círculos, outros morriam na beira do caminho, não conseguia chegar. E ali eu fiquei triste, né, porque eu sabia que ele morria de medo de médico, ele não ia querer fazer o tratamento. Então eu fiquei muito triste e falei, Senhor, para mim é impossível, porque ele não vai querer fazer esse tratamento. E eu conversando com a minha prima, eu falei assim, Deus, por que Deus faz isso comigo? Por que Deus não fala logo para mim, olha, você não consegue ser mãe, você não vai engravidar nunca, porque você não vai ser. Porque pelo menos eu não ia ficar com essa tristeza, esperando, entendeu? Esperando aquilo. Não ia ficar frustrada. E assim, não posso e acabou. Porque eu ouvi de muitas pessoas dizendo que meu marido ia me largar, que eu era seca, que eu nunca ia conseguir ter filhos, que meu marido ia me trocar por outra, que eu era estéril. E eu sofria muito com isso. Até que eu fui num culto um culto que teve, no cafezinho, né? E na casa da minha cunhada. E lá foi revelado que Deus iria me dar esse milagre que eu tanto pedi a Ele, que era um filho. Mas que Ele ia me dar no tempo certo e na hora certa. E que nem eu mesmo iria acreditar. E depois de um tempo, né? Depois que eu fiz todos os exames que deu negativo, como eu já disse, não deu nada. E meu esposo tinha feito esse. Eu comecei a passar muito mal, né? Depois desse exame de microsalpingografia, depois de uns 3 meses mais ou menos, eu comecei a passar muito mal. Comecei a ter atraso menstrual. E eu falava para minhas colegas do trabalho que eu estava com algum problema. Eu pensei logo num pior. Falei assim, eu tô passando muito mal, tô sentindo muita dor no estômago, estou sentindo muito enjoo, muita fraqueza, tontura, não tô conseguindo comer nada, estou com o intestino desregulado. Eu falei, tô com algum problema, eu vou no médico. E ela falou assim, minhas colegas falaram assim, Patrícia, você deve estar grávida. Eu falei assim, não, grávida não, deve estar com algum problema. Eu já não conseguia mais acreditar de tantas frustrações que eu já tinha tido por tantas vezes que meu período menstrual atrasou e eu ficava com aquela esperança, agora vai ser, agora eu contava para todo mundo e chegava na hora não era nada daquilo. Então aquilo foi me tirando a minha esperança. Eu acreditava que Deus podia, mas que não iria acontecer porque eu não era merecedora daquilo. Até que minha colega disse, né, que ninguém é merecedor de nada. Deus faz por misericórdia, por graça, por favor imerecido. Graça, no caso, é favor imerecido. Então ele faz por graça, por misericórdia na nossa vida, porque ele nos ama. E quando aconteceu isso, eu fui no médico, comecei a passar mal, fui no médico. E o médico me passou um monte de remédio. Né? Ele nem olhou na minha cara direito, falou que eu estava com algum problema de estômago, um problema no intestino, me passou um monte de remédio. E eu comprei, fui na farmácia, comprei. E quando eu cheguei em casa, eu falei com a minha sogra que tinha comprado. E ela falou, falei com ela que eu estava sentindo, ela falou, Patrícia, não toma. Esse remédio você pode estar grávida. E você vai acabar perdendo a criança. Eu falei assim, bem, eu vou vou tomar os remédios, já comprei os remédios, então vou comprar um exame. Porque se eu fizer o exame e der positivo, eu não tomo remédio. E se der negativo, eu tomo. E eu fiz esse exame e deu positivo. Né? Eu fiquei sem saber o que fazer, se ria, se chorava. Eu não sabia se acreditava, porque eu tinha medo de me frustrar novamente, tinha medo de estar enganada, que o exame está errado, de contar para as pessoas, para meu esposo e depois não ser nada daquilo. Então eu
mesmo assim eu agradeci a Deus, eu falei assim, muito obrigado, eu orei, mas eu ainda fiquei meio assim, sem acreditar. E aí eu fiz um exame de sangue. E nesse exame deu reagente. Deu nem positivo nem negativo, deu reagente. E eu não sabia o que queria dizer reagente. Então eu tinha uma enfermeira uma colega minha, enfermeira que mora aqui na minha rua, e eu mostrei esse exame a ela e ela falou, Patrícia, reagente é positivo, você tá grávida. E eu falei, não, gente, esse exame deve estar errado, tem alguma coisa errada, eu acho que eu não tô grávida não. E eu fui mostrar pra minha prima falou assim, olhou na internet, viu, Patrícia, reagente é positivo, você tá grávida, vamos amanhã mesmo bater uma ultra. E eu tava com muito medo, eu falei assim, não, tem alguma coisa, eu falei, esse exame deve estar errado, eu acho que eu não tô grávida. E eu falei assim, gente, não é possível, será que Deus já me abençoou? Eu falei, aí eu fui em casa, comecei a sentir muita cólica. Comecei a sentir muita cólica, comecei a sangrar um pouco, ter um pouco de sangramento. E eu voltei na minha prima e falei assim, tá vendo? Eu não tô grávida, eu falei pra você que eu não tô grávida. Eu tô sentindo muita cólica, tô com um pouco de sangramento. Eu não falei. Aí ela falou assim pra mim, Patrícia, vamos bater a ultra, porque você vê o que você tem. Aí ela falou, eu falei assim pra ela, por quê? Por que que Deus faz isso comigo? Porque ele não fala logo pra mim que eu não posso ser mãe, que eu não vou conseguir. Porque pelo menos quando as pessoas me perguntarem, eu vou saber falar que eu não posso, né? Não vou ficar tendo aquela esperança e chega na hora nada acontecer, né? Mas ela falou assim, mas eu falei, sabe de uma coisa? Se Deus me der, ele é Deus. E se não me der, ele vai continuar sendo Deus. Porque antes eu fazia barganha com Deus. Eu falava assim, se Deus me der, eu vou para a igreja. Se Deus me der, eu vou ser cristão. Mas depois eu parei, nesse dia eu parei e pensei, falei assim, sabe de uma coisa, se Deus não me deu, é porque Ele sabe de todas as coisas. Às vezes uma coisa que eu quero que seja uma bênção, que eu acho que vai ser uma bênção, pode se transformar numa tristeza. Pode nascer uma criança que não tenha saúde, uma criança que venha com algum problema, e ao invés de eu ser feliz, eu vou estar sendo triste, né? Porque sabemos que para uma mãe é a maior tristeza ver seu filho doente, é ver seu filho com algum problema. E eu falei, sabe uma coisa, mesmo se Deus me der, eu vou amá-lo, eu vou para a igreja, eu vou aceitar Jesus, e se Deus não me der, a mesma coisa. E antes de acontecer tudo isso, uma colega minha do meu trabalho me falou assim, que ela é macumbeira, era macumbeira, né? Ela falou assim, eu tenho uma batida lá que todas as meninas tomam, que é para limpar o útero, que ela é muito boa para muitas mulheres engravidou. Só que no meu pensamento, para ela eu não falei nada, eu falei que não precisa não. Mas na minha cabeça, eu falei assim, se Deus não me der, se, se não vier de Deus, do diabo eu também não quero. Se Deus não me der, do diabo eu não quero, porque o que o diabo dá, ele toma. E o que Deus dá, ele não toma, né? E, e quando nesse dia, conversando com a minha prima, ela falou, vamos lá fazer vamos lá bater a ultra. Eu falei, mas eu tô com sangramento, tô sentindo dor, tô sentindo cólica. Aí ela falou assim, vamos fazer assim, se esse sangramento parar, a gente vai. Se não parar, a gente não vai. Mas parou, né? Parou de sangrar, eu só fiquei sentindo um pouco, assim, muita cólica. E acabou que no outro dia a gente foi no médico e ali eu tava com 2 meses de atraso e eles passaram para mim uma transvaginal. E eu fiz esse exame, na hora que eu fui para fazer esse exame, eu tava esperando na sala de espera, aquelas dores aumentavam, aquela cólica aumentava, eu ia no banheiro toda hora, e toda hora assim me dava, saía um pouco de sangue, né? E, e eu falei assim, não, gente, eu não tô grávida. Eu falei, pra que eu vou fazer esse exame? Eu quero ir embora, eu não vou fazer, eu tenho medo de me frustrar. Mas eu quero dizer que antes de eu ir fazer esse exame, eu fiquei uma semana sonhando com o relógio direto. Eu tinha vários pesadelos. E no final do pesadelo eu vi um relógio na parede e uma pessoa falava assim pra mim, Patrícia, olha a hora. Uma semana sonhando com isso.
E sempre vi esse relógio, um relógio branco na parede. E no final alguém falava assim, Patrícia, olha a hora. E eu fiquei meio assim, né, com medo, né, porque relógio, hora, né. Aí eu, no meu trabalho, eu comentei com meus colegas e eu falei assim, gente, acho que eu vou morrer, porque tô sendo com o relógio direto e alguém disse pra mim, Patrícia, olha a hora, né. Eu falei, minha hora tá chegando, vou morrer. E um colega meu ainda brigou comigo, e Patrícia, vai morrer, hein? Aí depois ele falou assim, não, Patrícia, pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim, né. Aí eu falei assim, Senhor, me dá uma confirmação, por que eu tô saindo tanto com isso? E eu vindo do trabalho, eu encontrei uma conhecida minha, uma colega minha, e ela falou assim, Patrícia, eu tive um sonho com você. Eu sonhei que tava eu, minha irmã e meu esposo andando na rua e você. E minha irmã tava com uma bebezinha no braço, era uma menina toda de rosa. E, e meu esposo estava com um relógio e ele dava o relógio na sua mão. E ele falava assim, para você olhar a hora. E quando ela me falou isso, eu fiquei toda arrepiada. Eu falei, gente, meu Deus, será? Será que Deus vai me. Será que esse é o meu filho? E ela falava para mim que no sonho essa criança estava no colo da irmã dela, mas que essa criança era minha. Eu falava, Senhor, meu Deus, será que é agora? Será que é a minha hora de ser feliz? E eu passando na rua, encontrei uma outra conhecida que falava assim, Patrícia, que ela é da igreja. Aí ela falou assim, Patrícia, eu sonhei. E não, quando você passou aqui na rua, eu vi você com um barrigão enorme. Você estava grávida. Eu tive essa visão com você. Porque tem muitas pessoas que não acreditam em revelação, mas elas existem mesmo. E ela falou isso pra mim. E voltando lá, né, no médico, né, na história do médico, eu, nesse dia eu tava com a minha prima esperando o médico, tava meio desacreditável, como eu disse, com muitas dores. Chegou a minha vez de ser atendida. E quando a moça botou o negócio, né, do exame lá em mim, ela falou assim, parabéns, você vai ser mamãe, você está grávida. Eu confesso, eu fiquei sem reação nenhuma. Eu fiquei assim, parada, paralisada, sem reação. E minha prima falava, começou a pular, dar gritos de alegria, falava, eu não falei, eu sabia que você estava, eu orei a noite toda pedindo a Deus para que isso realmente, você realmente tivesse, que te abençoasse. Só que eu fiquei sem reação, sem acreditar. Eu fiquei paralisada. E quando a gente saiu do médico, que a doutora já tinha falado que estava perfeito, já estava encaixadinho o neném. E quando eu saí do médico com a minha prima, eu saí sem reação nenhuma. Parecia que eu estava triste. A minha prima falou assim pra mim, Patrícia, era um momento para você ficar muito feliz, por que você tá triste? E eu falei assim, porque eu tô sem acreditar. E eu liguei pro meu esposo avisando ele que tinha acontecido, que eu estava grávida. E ele ficou muito feliz, ele falou que foi a melhor notícia que eu podia ter dado a ele. Mas eu não conseguia acreditar, não conseguia. Vocês se lembram no começo do vídeo que eu falei que na revelação, na casa da minha cunhada, Deus tinha falado que nem eu mesma acreditaria? Então, eu nem eu mesma acreditei. E do relógio, vocês se lembram que na revelação eles falou que ia ser na hora certa, no tempo certo. Então, e os sonhos que o relógio que eu tive? Foi da revelação de Deus ali me mostrando que estava na hora certa, no momento certo, que ele havia me falado. Então, eu estava grávida. Muito, assim, feliz por um lado, mas com medo por outro, sem acreditar que realmente aquilo estava acontecendo. Eu ficava assim, Senhor, será que está dentro de mim essa criança? Irmãos, eu não conseguia acreditar, sabe? Eu fiquei muito assim. Eu sei que eu só comecei a acreditar no quinto mês de gestação, que eu fui fazer aquela ultra, né, que as mulheres fazem com 5 meses. E quando a doutora falou assim pra mim, olha, os bracinhos da tua filha, as perninhas,
o coraçãozinho, tá tudo perfeito, tudo direitinho. Foi ali, irmãs, que eu comecei a chorar. Comecei a agradecer, assim, a Deus de todo o meu coração. Comecei a acreditar mais. E comecei, Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Aquele momento ali caiu a ficha pra mim. Por quê? Porque quando ela disse que a criança estava perfeita, eu lembrei do exame que meu esposo tinha feito, que o médico falou, que muitos andavam em círculos, que muitos muitos morriam na beira do caminho, muitos não conseguiam chegar, muitos estavam fracos. Então, quando o médico falou naquele exame de espermografia que ele fez, o médico falou isso, eu achei que meu filho poderia vir com defeito, podia vir com algum problema, podia vir meio tantão, né? Porque o negócio andava em círculos, né? Então eu achei que podia vir meio assim com problema na cabeça, que podia não ser perfeito. Mas para a honra e a glória do Senhor, a minha filha nasceu perfeita. Todos os exames que eu fazia dava tudo perfeito. E ela nasceu uma criança linda, perfeita. E eu botei o nome dela de Emily Vitória, para a honra e a glória do Senhor, porque foi uma vitória que Deus deu na minha vida. E eu queria dizer para muitas mulheres que não conseguem ser mãe, que tem essa dificuldade de ser mãe, que Deus, Ele ainda faz milagre. Ele é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e será eternamente. Que se Ele te prometeu, é para você aguardar nele, porque vai se cumprir na hora certa, no tempo certo, no momento certo. Porque na minha vida só aconteceu depois que eu comecei a me dedicar a minha vida a Ele, que eu comecei a parar de fazer barganha com Deus, falar, Senhor, só vou para a igreja se o Senhor me dá. Eu comecei a parar, comecei a falar, Senhor, o Senhor me dando ou não, eu vou te adorar, eu vou ir para a igreja, eu vou aceitar Jesus, porque eu sempre acreditei, irmãos, que o sol nasceu para todos. Deus abençoa os justos e os não justos, os ímpios. Deus abençoa todos. Mas a salvação é só se a gente caminhar, só através da nossa caminhada, só através de a gente levantar a mão e aceitar Jesus. Então, só assim a gente alcança a salvação. Mas bênçãos, Deus dá dentro ou fora da igreja. Porque quando eu alcancei esse milagre, eu não estava na igreja ainda. Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe. Ele não dá aquilo que a gente quer. Ele dá aquilo que a gente precisa. E aquilo que ele sabe que mais na frente vai fazer bem para a gente. Que vai levar a gente para o caminho dele. E foi realmente assim. Porque depois que eu tive minha filha, eu queria estar mais na presença do Senhor. Eu me dediquei mais a estar na presença do Senhor, porque eu disse que, Senhor, o que eu poderia dar depois de tudo que Ele tinha feito na minha vida. E o que eu acho que eu posso dar é a minha vida para Ele, o meu estar na presença dEle, fazer a obra dEle. E é isso, irmãos. Eu sei que para vocês, mulheres que não conseguem ser mães, eu sei que é muito triste, mas começa a clamar, começa a orar, porque eu nunca desisti. Eu sempre fazia campanha, eu sempre orava, eu clamava, eu fazia de tudo, todo dia eu orava, todo dia eu pedia a Deus, todo dia eu clamava, eu falava, Senhor, nem que seja no último tempo da minha vida, nem que seja no último instante, eu vou te pedir um filho, eu sempre vou te pedir, nem que seja no último respiro, eu vou pedir um filho, Senhor, porque é o que eu mais quero. E eu sei que o Senhor pode fazer, que só apenas com uma palavra, apenas com um toque, o Senhor pode fazer. Então não desistam, não desista de clamar, não desista de orar, não desista de pedir a Deus. Se Deus prometeu, vai se cumprir, porque o que Ele promete, Ele cumpre. Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida, assim como Ele fez na minha, porque eu não sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu. Somos todos falhos, pecadores. Mas se a gente crê em Deus, se a gente crê nesse Deus vivo, Ele vai fazer um milagre na nossa vida, só basta a gente crer. E o que Ele fala, Ele cumpre. Pode demorar um pouco, mas Ele vai se cumprir pra gente. Parece até que está demorando, mas Ele dá no momento certo, na hora certa, porque antes de eu conseguir, eu morava no quintal da minha sogra.
no cômodo apertadinho. E Deus só me deu meu filho, eu só descobri que estava grávida da minha filha, né? Quando eu consegui fazer minha casa através do meu trabalho, eu consegui fazer minha casa e meu esposo, a gente conseguiu botar de móvel tudo direitinho. E aí Deus, ele me abençoou, minha sogra havia me falado, você vai conseguir no momento certo, quando tua casa estiver pronta, Deus vai te dar. E foi assim, exatamente assim, na hora certa, quando minha casa estava pronta, porque Deus não conhece, Ele sabe o que a gente precisa, Ele sabe o que vai ser melhor para a gente. Então, no momento certo, não desista, porque Ele vai te abençoar. Ele vai te dar, se Ele falou, Ele vai cumprir, uma hora ou outra, mas Ele vai cumprir. Você não vai morrer enquanto a promessa dele não se cumprir na sua vida. Porque ele é fiel. Assim como ele foi na minha vida, ele vai ser na sua vida também. E então por isso, irmãos, que eu deixei essa passagem aqui em Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas. Porque realmente há tempo para todas as coisas. Há tempo de tudo. E logo depois, né, de 2 anos, eu achei que, como eu demorei de ter uma filha, eu vou demorar de ter outra, né? Eu não vou, vai demorar, talvez até não consiga, né? Não, se for de Deus, eu vou conseguir, mas pode até demorar. Mas, então eu nem liguei, não tomei, não usei preservativo, não liguei. Mas também se Deus me desse, eu ia ficar feliz, porque eu já estava com quase 30 anos, estava com 29 anos. Então eu falei, se vir outra, amém. E logo depois veio uma outra menina, Manuele Vitória, o nome dela. E eu fiquei meio, assim, meio. Eu fiquei triste, eu fiquei feliz, mas eu queria muito ter um menininho. Meu esposo queria muito, mas não veio. E Deus sabe de todas as coisas. Ele veio amanhã, Ele sabe o que é melhor para nós. Eu tenho um pouco de dificuldade, né, de ir na igreja, porque infelizmente lá ainda não tem uma salinha para as crianças, então eu fico um pouco de dificuldade para ir para a igreja. Mas mesmo assim eu não desisto, eu vou porque Deus merece todas as coisas, Ele é muito bom para nós, então a gente tem que fazer um sacrifício, a gente tem que, né, se esforçar. E minha sogra me ajuda muito, meus familiares que vai me ajudam muito com as minhas filhas, sempre me ajudaram, né? E a parente do meu esposo, né? Eles me ajudam muito. Então eu creio que em nome do Senhor Jesus, essa linha das crianças vai sair e vai ser até melhor para todas as mães, né? Para a gente adorar a Deus com mais vontade, com mais, né? Mais, sim, vigor, né? E vai ser essa linha da criança, eu creio, no que eu puder ajudar. Infelizmente não estou trabalhando, mas eu tô ajudando no que eu posso. E muitas mães também ajudam, né? Mas em nome de Jesus, essa senha vai sair para que eu possa começar a fazer a obra do Senhor, porque eu quero muito fazer a obra do Senhor, né? Me dedicar à obra do Senhor, né? Porque o que Ele fez na minha vida, o que a Bíblia fala, o que daremos a Deus por todos os benefícios que Ele nos tem feito. E o que eu quero dar a Deus é a minha vida na presença do Senhor e também fazer a obra na presença do Senhor e contar para todas as pessoas que ainda não conseguiram ser mãe e até mesmo outras áreas da vida, outros sonhos que têm e não conseguiram. Que Deus pode todas as coisas. Ele é o dono da vida, Ele é o dono da morte, Ele é o dono de tudo. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E se Ele não prometeu, você continua orando, você continua clamando que vai acontecer. E eu quero louvar um hino, eu digo para os irmãos que esse é o hino da minha vida. Eu não sei louvar direito, não sou nenhuma cantora, nenhuma levita, mas eu gosto de adorar o Senhor, esse é o hino da minha vida. E esse hino diz assim: quem disse que não tem mais jeito pra você, certamente não conhece o teu Deus. Não tem ideia do que esse Deus pode fazer pra dar vitória. Quem é servo seu,
Quem disse que já está tudo acabado, que você já é o derrotado, é mentira. Certamente não conhece o poder que o seu Deus tem. Não sabe que ele luta por você e o impossível ele vai fazer. Mas uma coisa é certa, a vitória veio. Pra te dar vitória, ele para o tempo, muda a estação. Tira a água da rocha, abre o Rio Jordão. Arruma um banquete em meio ao deserto. Pra te dar vitória, ele abre porta onde não tem parede. Tira a água da rocha pra matar tua sede. Bem na hora exata, no momento certo. Ele não tarda, não falha, não pede batalha, derrota gigante, derruba muralhas, passeia no fogo, caminha no mar. Se tem crente na cova, fale eu jejuar. Ele opera, ele manda, ele faz como quer. Ele tem, ele pode, porque ele é o leão de Judá, a raiz de Davi. Quando ele opera, irmão, ninguém pode impedir. Ninguém vai impedir o que Deus tem para lhe dar. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Se Deus determinou, está determinado. Ninguém vai apagar o que ele assinou. Deus hoje decretou vitória para você. Age o que houver, você irá vencer. Deus está no controle de tudo e tem todo o poder. E ele não tarda, não falha, não perde batalha, derrota gigante, derruba muralhas, passeia no fogo, caminha no mar. Se tem crente na cova, fale é um jejuar. Ele opera, ele manda, ele faz como quer. Ele tem, ele pode, porque ele é o leão de Judá, a raiz de Davi. Quando ele opera, irmão, ninguém pode impedir. Ninguém vai impedir o que Deus tem para lhe dar. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Se Deus determinou, está determinado. Ninguém vai apagar o que ele assinou. Deus hoje decretou vitória para você. Haja o que houver, você irá vencer. Deus está no controle de tudo e tem todo o poder. Deus está no controle de tudo, tudo, e tem todo o poder. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu espero que os irmãos tenham gostado desse vídeo, que tenha valido a pena. E quero mostrar minha menina, minha filhinha, Emily Vitória. Vem cá na mamãe. Vem cá na mamãe. Vem aqui. Rápido, vem aqui na mamãe. Corre.